Estamos nós aqui de novo e vamos ancorar luz para que esse Instagram funcione, né, gente? Meu Deus, olha, eu já perdi várias lives aqui, viu? Mônadas e famílias de alma. Deixa eu escrever já aqui. Já vi você chegando aí, Matheus. Só um minutinho. Deixa eu fixar aqui o comentário. Fixado. Queridos que estão chegando aí de novo, me perdoem aqui, mas o Insta já começou a live de hoje, galera, porque olha, tá muito doido, sabe? A internet, as redes sociais, tá tudo muito doido, tá tudo. Estamos de volta, meus amigos. Agora, ó, vou ficar com as mãos travadas aqui, não vou mexer em mais nada, porque pelo amor de Deus, viu? Olha, foram várias lives perdidas. Isso é muito interessante olhar para isso, porque não acontecia tanto isso Sim, antes, né? E ultimamente, assim, tem dado uns bugs muito esquisitos aqui na internet, no Instagram, no próprio Wi-Fi aqui do nada, buga tudo, uhum, para uhum. tudo. E eu acho que as energias aí estão em movimento muito intenso no planeta que está mexendo com a tecnologia também, né, amigo? Provavelmente, sim, é. Eu tive algumas interferências também, questão de câmera, né? Algumas coisas com relação ao meu computador também. São questões que é muita energia vindo, né, para o planeta, é muita coisa acontecendo, então isso também interfere na nossa tecnologia, porque a luz ela é eletricidade. Então, de certa forma, tem algumas questões de frequência que vão interferir, né? É natural. Pois é. Mas, Enquanto isso acontece, a gente vai dançando conforme a música, né? e Ancorando ver onde muita está o energia, fluxo. muita luz e gratidão, exatamente, exatamente. Então já quero agradecer a todos os que estão aqui conosco nesse encontro de hoje, né? Toda a galera que chegou. Eu não vou falar o nome de vocês, queridos, porque eu não vou mexer realmente no aparelho, viu? Aqui para não dar, né, nenhum. A gente não correr o risco de dar problema. Mas sintam-se Perfeito. todos muito bem recebidos aqui, abraçados amorosamente por nós. E, Matheus, meu querido, né? Senti sua falta no mês passado, mas foi por uma boa causa, graças a Deus já está tudo bem. E eu Tudo tentei certo. falar um pouquinho sobre mônadas e família de alma, mas olha, o seu conhecimento vai muito além do meu. Então, estamos aqui novamente para falar desse assunto e eu estou muito feliz da gente poder estar junto. Bem-vindo novamente, querido. Gratidão, meus amores. Né, quando a gente fala de mônada e família de alma, a gente traz um aspecto muito forte, muito poderoso do resgate da nossa memória cósmica, né? Porque tudo isso que a gente vai falar aqui hoje é uma relembrança muito forte, ativa códigos muito profundos dentro de nós, que faz com que a gente comece a resgatar essa memória. Para a gente começar a falar de mônada e família de alma, a gente tem que falar de toda a nossa história, né? A história do universo, a história da criação, e até onde já consigo alcançar nesse momento aqui, trazendo inspirado para vocês. No princípio, né, este movimento monádico, essa criação de todos nós como seres, foi um grande projeto, né? Um projeto de um ser conhecido como Filho do Paraíso, né? No princípio, existia um Deus que a gente chama uma grande consciência, e dela ela se expandiu através de alguns seres, deuses, né, que nós conhecemos como filhos do paraíso. E esses filhos do paraíso realizaram projetos, projetaram alguns universos. No nosso caso, foi projetado um universo chamado de Nebadon, né, por um ser chamado Mika, que é o filho do paraíso, nosso Criador. Então, ele seria o nosso Pai cósmico, nosso ancestral cósmico, que foi tanto quem projetou este universo quanto quem projetou nossas mônadas, né? E o que é que são as mônadas? As mônadas são grandes consciências também, né? Expansões da criação que nasceram através desses filhos do paraíso. E a partir daí a gente pode entender isso como uma energia sem um formato específico como nós temos aqui.
Quando a gente começa a entrar em contato com consciências muito expandidas, 15ª dimensão, 16ª, lá para cima, a gente já consegue receber deles algumas instruções com relação a eles não terem um formato específico, não terem um corpo como esse que a gente está acostumado aqui na tridimensionalidade. Então, quando a gente fala de mônada, é mais ou menos o mesmo conceito. É a gente retornar para a nossa energia primordial, onde a gente é pura energia, pura consciência. Ainda não se tem nenhum formato, né, de ser naquele nível. Porém, depois desse processo de criação dessas mônadas, nós decidimos, eu digo nós, porque todos aqui definiram e criaram essa realidade, inclusive esse planeta e tudo que acontece aqui, é criação nossa. Nós decidimos expandir um pouco mais, experienciar um pouco mais. E para isso, nós tínhamos que nos fracionar. Então, para que a gente pudesse fazer, o que a gente fez, na verdade, foi uma quebra de dimensão. A gente quis descer dimensionalmente para experienciar o cosmos de uma outra forma. E para fazer isso, né, a gente precisava fracionar a nossa mônada, criar novos seres. Então, assim como Mika se moveu através da sua consciência, criou nossas mônadas, nós como mônadas fizemos o mesmo processo criador e criamos a nossa família de alma, fracionamos a nossa alma em vários eus superiores que a gente chama, né? Os primeiros, então, no nível após mônada, são chamados de eus superiores. O 12 é um número muito significativo, então a gente utilizou esse número de 12 eus superiores. E esses 12 eus superiores, mais uma vez, realizaram esse processo de expansão e criaram cada um 12 fractais dessa alma superior. Nesse processo, cada eu superior coordena essas almas em suas experiências. Então, por isso que a gente fala de se reconectar com o nosso eu superior, que é, na verdade, o nosso eu em uma dimensão mais elevada que está coordenando essa experiência. Porque tudo no universo nada mais é do que uma grande experiência, do que o jogo da criação, que nós mesmos criamos para poder experienciar. Então, por isso que nós dizemos, né, que tudo é neutro no universo, porque nada mais é do que experiência. Esse projeto aqui, na dualidade, ele foi uma ousada criação deste filho do paraíso, que decidiu fracionar ainda mais os seres e entrar no processo mais denso que se poderia ter, que é a criação de uma dualidade, que é uma criação de dois lados, para que se pudesse experienciar emoções diferentes, duais, né? E dali nós nascemos, através desse processo todo, a introdução do medo, a introdução da competição, a introdução da sobrevivência, da escassez, todo esse processo ilusório que nada mais é do que uma experiência. Então, a gente foi se fracionando. E nesse fracionamento, não sei se é essa a palavra, mas né, a gente foi se espalhando pelo cosmos. Então, nós temos aí 12 eus superiores, 12 almas em cada um deles, totalizando 144 partes da nossa superalma, da nossa mônada. E é por isso que o número 144 é um número muito forte, muito cabalístico, né? Que é o número total de fractais que nós temos no nosso processo. E agora, nesse projeto Terra, porém, nós passamos por um processo que foi identificado, que esse projeto saiu levemente do controle do que tinha sido criado, né? Por algumas interferências, alguns movimentos que aconteceram. Em um certo momento, a galera olhou e pensou, isso aqui está um pouquinho fora da rota. Então, nós vamos convocar alguns seres para descer aqui e tentar alinhar esse universo. E isso não aconteceu só na Terra, isso aconteceu em todo esse projeto de dualidade, né? Então, vocês, meus amados, queridas consciências cósmicas, velhas almas, como diz o Cry, Uhum. vocês estão nesse momento agora
em mais de 40, 30, 40 galáxias ao mesmo tempo, alinhando o universo. Então, para vocês entenderem a grandeza do ser que vocês são, né, existem 144 partes de vocês em 144 lugares diferentes trabalhando para esse movimento de alquimia desse universo, que na verdade o que a gente está fazendo é uma grande alquimia. Nós estamos transmutando, né, este universo todo. Nessa viagem para a Terra, por exemplo, muitos de vocês estão vivendo uma multidimensionalidade muito grande no seu ser, porque vocês estão transmutando eus inferiores de vocês mesmos que ficaram presos nesse movimento de dualidade. Muitos pedaços de vocês vieram para cá e não retornaram, né? Ficaram dentro desse contexto de dualidade. E vocês, um outro fractal, veio até aqui para resgatar esses pedaços de si mesmo. Outros de vocês são tão grandiosos, amorosos e extraordinários que captaram fractais que nem são seus para transmutar e para ajudar a purificação da Terra. Então, além disso, transita vários fractais superiores no seu ser em muitos momentos. Como nós aqui, quando estamos falando, há vários seres e várias partes nossas que transitam no nosso ser para trazer mensagens e para trazer esclarecimentos. Por isso que nós falamos da nossa multidimensionalidade. Nossa multidimensionalidade nada mais é do que isso, do que esses vários fractais nossos, né, que transitam em nós para trazer, né, esse movimento e para nós alquimizarmos também aqueles que são inferiores. A nossa sombra nada mais é do que outras partes nossas. Não está relacionado a esse fractal especificamente só, né? Existem movimentos nossos desse fractal que colheu em outras experiências, outras vidas, outros orbes, outros lugares, mas também existem muitos movimentos que a gente chama de sombra, muitas emoções, muitos traumas, muitas questões, que são de outros fractais nossos, que a gente traz para esse ser aqui para ser transmutado, para ser alquimizado. E a partir do momento que a gente faz essa alquimia dos nossos seres, nossos fractais inferiores, aí começa um processo magnífico, que é a integração dos fractais superiores nessa encarnação especificamente. É o que está acontecendo com muitos de vocês nesse momento. Vocês começam agora a trazer mais partes suas de outras dimensões para essa vivência aqui em Gaia, né? Como Jesus, na sua época, foi o ser mais lumínico, né, que esteve encarnado aqui em Gaia, ele foi o ser que conseguiu trazer mais partes dele para cá. Né? Ele que é uma grande consciência chamada Sananda, que é inclusive uma das roupagens de Mika, né, criador do universo. Sananda é também um fractal de Mika e é o criador da Terra. Ele conseguiu descer e com toda uma preparação de milhares tinha tantos poderes extraordinários, né? Tinha uma consciência extremamente diferenciada da humanidade, um processo de operar milagres, de interferir na energia taquiônica, alterar completamente o corpo físico de um outro ser, né? Apenas pelo toque, apenas pela sua frequência. Por quê? Porque ele estava menos fracionado, ele estava com mais partes dele aqui encarnado, por uma missão, né, que ele determinou e assim o fez. E por isso ele disse que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, e que em um momento isso aconteceria. Por quê? Porque quando a gente começar a trazer mais desses fractais para cá, nós vamos começar a desenvolver essas habilidades. Nós vamos começar a desenvolver esse nível de consciência, essa consciência crística, né, que está dentro de cada um de nós, mas necessita de uma frequência extremamente elevada. E para isso a gente vai precisar integrar, né, nos conectar com esses fractais
outros universos, de outros planetas, né? De outras frequências e outras dimensões. Então, meus amores, para que a gente possa relembrar um pouco do que nós somos, relembrar um pouco da grandeza que é o nosso ser, simplesmente existe mais 143 partes do seu ser, espalhadas pelo cosmos, né? Só dentro dessa sua mônada, dessa sua ancestralidade. Então, muitas vezes a gente fala, né, eu sou um arcturiano. Pode ser que esse fractal seja arcturiano, ou pode ser que tenha uma parte sua, né, da alma, dessas 144, que esteja em Arcturus. E aí você faz essa integração com essa parte arcturiana e você se manifesta como arcturiano, né, aqui em Gaia. Pode acontecer dessa forma, né? Ou a origem desse fractal aqui pode ser também, né, de Arcturus. Mas eu, por exemplo, né, que sou um arcturiano, com esse fractal aqui é arcturiano. Mas eu posso ter, e tenho, né, fractal em Sirius, em Vênus, né, em outros planetas. Por isso que eu tenho aspectos do meu ser que são sirianos, eu tenho aspectos do meu ser que são venusianos. O meu predominante é arcturiano, né? Mas eu tenho algumas outras características dentro do meu ser que está relacionado a outros DNAs, porque já tenho algumas conexões, né, com esses outros fractais, e porque também recebi geneticamente, e todos nós recebemos, DNA de diferentes raças também, nesse humano aqui de Gaia, né? Então esse avatar aqui, esse corpo humano, ele é um corpo multidimensional. Ele foi criado para que várias dimensões pudessem transitar nele, porém, ele precisa se transformar agora. Para que você possa trazer desses fractais de outras dimensões, para que você possa trazer essa consciência mais expandida da sua mônada, da sua família de alma, você começa agora a precisar transformar o seu corpo, que é em base carbono, para uma base cristalina, né? Porque o carbono ele não vai conseguir sustentar esses outros fractais mais elevados do seu ser. Acima de quinta dimensão, a gente já precisa ter esse processo de transformação no nosso corpo físico. É a primeira vez que essa experiência ela está sendo feita aqui na Terra, que é o processo de trazer essa consciência superior num corpo, né, sem precisar desencarnar, sem precisar sair desse corpo. E aí a gente vai arrumar, né, a roda com o carro andando. A gente vai transformar esse avatar aqui no meio do processo todo. E é por isso que é muito sintoma físico, é por isso que é muito processo aí, né, dentro do seu corpo, porque ele está mudando. Toda a estrutura dele está se transformando. Então, é muito profundo esse movimento que nós escolhemos realizar. Foi um processo muito corajoso, mas também muito lindo que vai acontecer. Nós estamos entrando agora numa fase, né, e justamente também desse reencontro de família de alma. E aí tem um outro processo que é também as partes da nossa mônada que estão encarnadas também em Gaia. E esse é um movimento muito lindo, né? Que é quando a gente começa a despertar a nossa consciência, elevar a nossa frequência e atrair os nossos semelhantes, os nossos fractais encarnados aqui. E a gente começa a ter algumas experiências muito místicas com algumas pessoas, né? Conexões que parece que a gente já conhece há milhares de anos, almas que simplesmente se identificam de uma hora para outra. Que o processo de intimidade ele é um processo energético, não tem nada a ver com o físico. A gente desenvolve uma intimidade instantânea com muitas pessoas por questão energética. Então, esse movimento agora é a reunião. É a reunião. A gente está agora se reunindo com a nossa família de alma. Tanto com os inferiores a gente vai puxar essa galerinha para cima, porque está na hora de se libertar, entendeu? Tanto os que estão encarnados aqui a gente vai se reunir, né? E aí a gente tem vários níveis, a gente tem as pessoas do mesmo eu superior, e a gente tem os fractais monádicos, que daí são da mesma mônada, mas não são do mesmo eu superior. É um pouco complexo de pegar esse movimento assim, uma explicação, mas é só a gente entender o nível. Tem uma mônada de onde saem os eu superiores, e de cada um deles sai 12. Né? Existem aqueles seres de família de alma seus que são do mesmo eu superior, que vai ter um processo mais profundo de conexão.
né? Porque é do mesmo, vocês saíram da mesma fonte ali final, e tem aqueles que são da mesma mônada, mas não são do mesmo eu superior, tá? E depois disso também tem, né, estes fractais que são ascensionados, esses fractais que são de outras dimensões. Isso vai acarretar no quê? Isso vai acarretar numa potencialização muito grande das nossas curas. Os fractais encarnados, geralmente, eles nos trazem um processo muito profundo de espelhamento. Já é normal com a maioria das pessoas. A gente já espelha o tempo todo com as pessoas. Mas com os teus fractais, com as tuas famílias de alma, é outra parte sua. É um espelho muito profundo, muito poderoso. Então, estes fractais vão te oferecer uma possibilidade muito profunda de cura, uma possibilidade muito profunda de autoconhecimento, de autoobservação. Você vai ver neles muitos aspectos seus que precisam ser curados, que precisam ser transmutados, que precisam ser olhados. Então, isso também é uma grande característica, né, dos fractais de alma, da família de alma. Tem gente que acha que eu vou encontrar uma alma gêmea minha e vai ser flores, arco-íris, lindo, extraordinário, vai ser muito lindo. E aí encontra e o bicho pega. É porque é, é lindo também, mas pode ser desafiador, porque você vai estar olhando para você mesmo. E tem vários tipos de alma gêmea, né? Tem aquelas que são almas de cura. Elas vêm realmente para te mostrar esses movimentos, são fractais seus que escolhem, vocês dois escolhem espelhar os movimentos para a cura. Outros escolhem ser almas irmãs, que são almas que vão te acompanhar na caminhada, que vão apoiar, que vão fortalecer, que vão criar coisas juntos, né? Como é o meu caso com a Chiara, que a gente é sócio, a gente produz, né, jornadas e movimentos juntos, se potencializa. Então esse é um exemplo de alma gêmea irmã, que é a alma gêmea companheira que vai construir coisas junto contigo, é uma ponte de bênção na sua vida. E tem aquela alma gêmea romântica também, tem aquela pessoa que pode vir também para construir um romance, para estar do teu lado na sua vida no sentido romântico. Mas nem todas vai ser esse mar de rosa todo, né? E a gente tem que olhar isso com muito amor também, muito carinho, muita gratidão, porque essa pessoa que vem te mostrar ela é tão importante quanto as outras também. Porque você está nesse processo de ascensão querendo descobrir aonde que estão os seus gatilhos, aonde estão os seus traumas, aonde estão as suas questões a serem resolvidas. E essa alma simplesmente chega e mostra o checklist, né? Ela vai espelhando totalmente na prática assim, aquilo que precisa ser olhado. E vai transmutando com um poder muito grande de transmutação e de cura, né? Então, esses são os movimentos assim, que vão ser fantásticos. E nisso a gente tem também os grupos que começam a se formar, né? Como, por exemplo, quando a gente cria jornadas como essas que eu tenho agora, a Jornada Metamorfose, por exemplo, né? E esses grupos que se formam têm muita afinidade também. São almas muito afins também, que escolhem construir esses grupos e se reunirem nesses movimentos coletivos para se curar, para se expandirem, para se trabalharem também coletivamente. Então, pode não ser da mesma mônada sua, mas são almas muito afins, que compartilharam outras vidas juntos, que já se conhecem, que escolheram construir essa nova terra juntos, né? Então, existem vários níveis aí de família de alma. Mas a nossa família de alma de origem mesmo está relacionada àquela família que vem da mesma criação monádica, que é da mesma consciência da qual nós fomos criados. E é lindo esse conceito, é lindo esse movimento de a gente poder trazer essa memória, né, e essa compreensão sobre isso. Mateus, eu estava aqui muito profundamente conectada com vocês, sentindo projeções assim muito intensas dos arcturianos mesmo aqui com a gente. Eu estava muito longe até, eu diria aqui. Mas baixei e quero trazer para você uma questão que volta e meia as pessoas questionam e perguntam, porque é um desafio, né? As famílias físicas, pai, Tá. mãe, tio, tia, primo, prima, né? As famílias físicas,
A pergunta é se elas fazem parte da mesma mônada, da mesma família de alma. Por que que às vezes algumas pessoas se sentem tão deslocadas daquele núcleo familiar no qual ela nasceu, né? E em outra situação se sente tão próxima de outra família, às vezes de amigos e tal, que no sangue não tem nada a ver, mas no coração se sente mais pertencente a uma outra família do que essa família de sangue, né? Sim. Olhando para esses aspectos de mônada e família de alma, o que você pode trazer como esclarecimento para essa questão? Então, o que eu sinto realmente é esse movimento de família de movimento família física aqui da Terra, no geral, né, na maioria das vezes, é mais um processo kármico do que monádico. Tá? Geralmente são colocados mais próximos assim em família esses seres que ainda você precisa resolver questões que você entrou em contextos do sistema kármico. O sistema kármico ele está dentro desse projeto, né, que foi criado aqui para esse universo de dualidade. Ele é um sistema que só existe aqui nessa parte, né, do universo. Ele não é um sistema real, vamos dizer assim. Ele é uma experiência que foi criada para a gente viver mais vidas aqui, ter mais experiências nesse movimento. E dentro desse contexto de sistema kármico, foi muito colocado pelo pessoal ali na 4D, quem organiza esse processo reencarnatório, esse movimento todo. Olha, você fez algo para pessoa tal, nessa próxima vida que vocês vão juntos para resolver. Então existia muito esse conceito de que se algo fosse feito entre duas almas em uma vida, na outra elas deveriam ser colocadas próximas para ser solucionado esse movimento. Né? Esse é um dos aspectos que acontece quando existe um conflito muito grande. Né? Porque tem casos que é só uma sensação de não pertencimento, mas não é um conflito, não é um atrito. Né? Então existem vários níveis. Tem aquela pessoa que, meu pai, eu tenho um atrito muito grande com ele, eu não consigo me entender, não tem jeito, né? É muito desafiador. Esse é um movimento que foi colocado numa roda kármica, foi colocado num contrato ali, das almas kármicas, que aí elas ficam se tretando até que entendem esse processo e resolvem. Né? Tem um outro movimento que é o movimento de não pertencimento. Nesse caso, você foi colocado nesse processo como um disruptor do sistema. Você é colocado num sistema familiar que vem construindo um padrão, né, que vamos dizer assim, para essas diretrizes que a gente está em transição planetária, ele não seria um padrão ideal, né? E aí a gente vem para fazer uma disruptura desse padrão. A gente vem para criar esse processo de transmutação desse sistema familiar, de cura desse sistema familiar e de interromper esse padrão. Então esse é um outro conceito que acontece muitas vezes. Outro, geralmente, escolhido pessoas com aspectos que nos mostram muito daquilo que nós viemos aprender nessa vida, como diz a Tati, né? Nossa família, nossa escola de evolução. Muitas vezes a gente escolhe também esse movimento de acordo com os aprendizados que a gente se propõe nessa vida. Eu quero aprender sobre rejeição. Aí eu vou escolher uma família que vai, né, fazer esse movimento de rejeição. Eu quero entender sobre um determinado assunto emocional, um determinado aspecto emocional. E aí essas pessoas vêm para me ensinar esse movimento. Eu quero trabalhar a minha aceitação, porque numa determinada vida eu não me aceitei, eu não consegui me encaixar nesse movimento. E aí eu vou para uma família que não me aceita, que não me acolhe nesse sentido, e eu tenho que buscar entender isso e trabalhar esse processo de aceitação. Então, muitas vezes tem a ver com isso também. Né? E muito das sementes estelares, muitos desses seres mais evoluídos nesse sentido, né? Estão vindo para cá de um outro aspecto de consciência, fractais mais antigos, vamos dizer assim, eles vêm também exercitando nas suas famílias físicas o seu processo de paciência, de humildade, o seu processo de própria consciência, para lidar com um ambiente desafiador e você realmente colocar a sua espiritualidade em prática, colocar o seu O amor despertar em prática. incondicional, né?
O amor incondicional é um movimento que a gente aprende muito dentro desse processo, de você entender o processo de cada um, e aí você sempre tem pessoas na sua família com um processo muito diferente, para você desenvolver essa compaixão, desenvolver essa compreensão, essa empatia. Porque vocês vêm para fazer missões onde vocês vão vocês vão se conectar com pessoas com um nível de consciência inferior e vocês precisam ter esse amor incondicional para poder adentrar no processo dessa alma e poder auxiliar. Então, isso vocês já treinam nas famílias de vocês. Ter essa profunda empatia, essa compreensão com o outro, né? Essa aceitação. E aí, para que você possa se aceitar, você também começa a aceitar a sua família da forma que eles são. Entender o momento de vida de cada um, entender o tempo de alma de cada um, entender o momento de cada um, né? Então, são vários aspectos, né? Mas não está quase nunca relacionado à família de alma. Por isso que a maior afinidade que a gente tem assim instantânea e esse movimento, quando a gente começa a despertar, começa a desenvolver a espiritualidade, quase nunca a gente constrói isso com a família física, né? Geralmente a gente não constrói o nosso movimento espiritual com os pais ou com os primos ou tios ou enfim. Em muitos casos isso acontece, fantástico, é lindo, é maravilhoso, né? Eu sou o caso de quando se fala dos meus pais, por exemplo. O meu pai foi quem começou no caminho espiritual e me levou. Minha mãe foi comigo. Então, nós três, assim, a gente tem um desenvolvimento muito grande, assim. Então, o processo deles de aceitação comigo é muito leve. E de interação também, de compreensão, né? Mas aí já vai para outros níveis hierárquicos da família, já é bastante diferente, assim. Mas eu tenho esse processo com os meus pais, especificamente, muito leve, muito fluido. O meu pai e a minha mãe, eu tenho assim uma certeza de que são almas que já talvez não seja da mesma mônada, mas a gente já tenha tido outras vivências muito boas, né? Porque eles realmente têm um nível de apoio, de aceitação comigo muito grande. E eu sei que também está muito relacionado ao espelho, né? Porque muitas vezes a gente não é aceito porque não se aceitou ainda. Então, isso também é muito profundo, tá? Se você, meu pai não me aceita, minha mãe não me aceita, olha, às vezes, em que nível que você ainda não se aceita, né? Porque se 100% do seu campo você se aceitar em todos os níveis, essa não aceitação ela não chega, ela não ressoa mais, né? As pessoas elas podem não aceitar o teu processo, mas você nem vai ficar sabendo. Porque não acessa o teu campo. A energia da não aceitação, ela não cabe mais no seu ser. Então isso não chega mais até você. O julgamento, por exemplo. Se você não se julga mais em nenhum nível, pode ter até alguém que julgue o teu processo, mas você não vai ficar sabendo. Não vai chegar até o teu campo. Né? Hoje, o que eu faço, a cor que eu pinto meu cabelo, o que eu decido da minha vida, eu não fico sabendo de zero nível de julgamento. Porque isso está muito bem resolvido dentro do meu campo, né? E isso não me acessa. Pode até ter alguém que fala que ri, que não, né? Tudo bem, mas eu não fico sabendo, porque não acessa, né, o meu campo. Então, esses processos também com a família física, eles são muito interessantes também de espelhamento, para a gente entender o nosso processo interno também. Né? Tem muitas coisas que a gente identifica nas reações deles que estão relacionados a nós, que tem a ver conosco. Né? E isso não é só com a família física, isso é com toda a humanidade. Cada pessoa vai espelhar algum aspecto seu que pode ser olhado e pode ser ressignificado. Né? Se em uma pessoa na sua vida ainda não está 100% leve a relação, tem algo em você que ainda precisa ser transmutado, que ainda precisa ser olhado. Senão, o outro ele até vai fazer escolhas diferentes, ele até pode não concordar com você, mas não vai ser pesado. Em nenhum nível, né? Não vai ser pesado. Porque também quando você se deparar com qualquer tipo de movimento, né, você não vai ser influenciado. Pelo contrário, a sua luz vai mudar o outro. E não o outro vai afetar, né, a sua luz.
Então, isso faz parte do nosso caminho do despertar. A gente tem vários níveis de despertar, e no começo a gente entra no nível de rebeldia mesmo, a gente entra no nível de querer convencer todo mundo de tudo, querer bater de frente, querer brigar, querer estar certo o tempo todo. Depois, de um tempo, você já vai aliviando esse processo, já vai interiorizando isso, já vai se importando com o teu movimento, vai entendendo o outro, vai compreendendo, vai colocando amor, vai colocando compaixão e vai aliviando para todo mundo, para você, para sua família, para todos ao seu redor, né? Porque quando você entra nessa postura de eu sou o evoluidão da família e eu quero converter todo mundo, esse processo é meio evangélico, né, da coisa toda. Isso também pesa para eles, porque cada um está no seu momento, e quando você tenta acelerar o processo de alguém, você também pesa para essa pessoa. Claro que vai repelir, porque a alma dela não está pronta para isso, e ela vai dizer, não, não quero, sai daqui, entendeu? Dá licença, deixa eu ficar no meu ritmo aqui, que eu estou indo no meu tempo, né? Então, E essa atitude ela demonstra também a falta do olhar para uma das leis principais, que é a aceitação, né? A sim, o livre-arbítrio, aceitação do e o outro como livre-arbítrio, ele é. sim. E o livre-arbítrio do outro, né? Ele tem o direito de viver mais umas 10 vidas até ascensionar, se ele quiser. Né? E ele já é assim em outro lugar. Então, a gente muitas vezes desenvolve esse fractal aqui e a gente começa a pensar, mas eu sou mais consciente da minha família. Será? Pode ser que esse fractal seu seja mais consciente do que os outros fractais que a sua família está experienciando aqui nessa vida. Mas lá num outro nível, né, de fractal, todos vocês são mestres ascensos. Ninguém tem esse movimento. Aqui na Terra, esse fractal que está aqui, Mateus, ele pode ter acessado uma frequência superior aos fractais que estão aqui na Terra da minha família. Mas lá no nível de mônada, todo mundo foi criado pelo mesmo ser, todo mundo saiu da mesma fonte, né? Então não tem esse. Por isso que a gente. Esse é o sentido de quando a gente fala que somos todos iguais. Né? Não é que aqui na Terra todo mundo é igual. Não, cada um é único aqui. Mas lá na origem primordial, lá na energia primordial, somos todos iguais. Saímos todos da mesma fonte. Né? E fracionamos a nossa alma de formas diferentes, em momentos diferentes, evoluímos os nossos fractais, retornamos os nossos fractais em tempos diferentes, mas lá no fim de tudo, está todo mundo no mesmo barco. Né? O Então, Mateus, pode concluir, pode concluir. essa é uma consciência monádica. Quando a gente começa a ter essa consciência monádica, tudo muda. Esses fractais, quando eles se subdividem e vão viver experiências diferentes, em níveis diferentes, esses aprendizados, eles também são assimilados pelos fractais que estão em outros lugares. Há uma troca ou há uma integração dos aprendizados? Há em um determinado nível. Tá? Não, pode não haver, por exemplo, o Mateus está na tridimensionalidade. Tem um outro fractal absorvendo conhecimentos e experiências 5D. O meu eu 5D desse fractal aqui vai receber essa informação, meu eu superior. Mas esse Mateus aqui, esse fractal aqui, ele vai acessar quando ele abrir esse canal. Então, por isso que quando a gente abre o canal com o nosso eu superior, a gente começa a receber, sim, as informações e os movimentos de todos os fractais. Porque a gente dá o livre-arbítrio, né, desse fractal, dizer o seguinte, estou aberto para receber tudo aí que a galera já absorveu de conhecimento. Então, esse conhecimento ele está no registro akáshico. Né? Ele está no nível akáshico. Esse registro akáshico é o nosso HD. Então, é como se o computador ele salvasse no HD, mas eu só acesso se eu abrir a pastinha lá. Se eu der 2 cliques na pastinha lá do C2 pontos lá e abrir esse baú. Né? Então, sim, todos os fractais nossos experienciam e enviam para o eu superior essa experiência, mas esse fractal nosso aqui só acessa quando abre essa permissão, esse desejo, esse decreto de acessar esse registro akáshico. Porque é preciso que a gente saiba que isso é um direito divino. Tá? Isso não é algo que, eu preciso
Para mim evoluir e acessar o meu eu superior, eu preciso caminhar 150 quilômetros a pé e ficar 60 dias ajoelhado para poder ter esse contato. Não é, isso é um direito divino seu. Se você sair daqui da live agora, fechar o olho e decretar que você quer começar a recuperar sua memória estelar ou que você quer conectar com o seu superior, vai começar a acontecer. Porque isso está no teu contrato de alma. Quando você decidiu fracionar, você escreveu lá no contrato, ao momento que eu decidi no momento que eu me lembrar e decidir voltar, eu posso simplesmente falar que eu quero voltar, né? Posso, está lá na cláusula do contrato. Então, gente, isso tudo é muito mais leve do que a gente imagina, tá? Não tem que ter penitência, não tem que ter nada disso, gente. A gente está vivendo uma experiência. Não tem que esquecer essa história toda. É até para fazer contato com os estelares. Tem gente que acha que tem que fazer 1 milhão de coisas. Vocês são eles. Vocês só têm que abrir o coração. Vocês só têm que decidir, decretar. Eu quero fazer contato com a minha família cósmica. É um decreto, é um direito seu, divino. Né? Você é essa consciência. Então, a partir do momento que você abre isso no seu campo, isso vai começar a acontecer. Eu penso, Matheus, que sim, essa facilidade está à disposição de todos nós. Sim, está. Mas tem um pré-requisito que é a consciência, né? Sim. Porque não adianta eu sair da live e dizer eu decreto, eu quero, tal. Aí eu viro as costas, eu tô brigando com um, reclamando com o outro, tô fazendo tudo ao contrário daquilo que, né, que eu decretei que eu queria. Ou seja, onde está a consciência, né? Da sua escolha, da sua decisão, porque não é só no momento de decretar e pronto, né? Tem a ver com o comportamento, com o dia a dia, com as escolhas, não é? Mas aí vem a questão que se fala, né? Que quando a gente pede paciência, Deus nos dá a oportunidade de ser paciente. Então, o que vai acontecer? Quando você pede a recuperação da sua memória cósmica, quando você pede contato com sua família cósmica, o que começa a acontecer, muitas vezes, é o processo. O que começa a acontecer é que você precisa mudar, né, para fazer esse alcance. Então, muitas vezes, quando as pessoas começam a despertar, parece ficar mais difícil do que estava. Por quê? Porque quando você escolheu, eu quero ir para a quinta consciência, eu quero ascensionar. Aí você começa a purificar as questões da velha energia, você começa a limpar o seu ser, reprogramar aquilo que era tridimensional, faz todo esse movimento. Então você precisa também ter a consciência, claro, você vai decretar, vai começar a acontecer. Mas vai começar a acontecer também tudo aquilo que precisa da sua ação, precisa do seu movimento para fazer esse acesso. Né? Mas pode ser instantâneo isso? Pode, o meu comportamento pode mudar. Instantaneamente, quando eu fizer esse contato, pode mudar. Né? Eu, por experiência própria, gente, quando eu tive o meu primeiro movimento de meditação arcturiana, primeiro processo que eu fiz, eu mudei da água para o vinho. De um dia para o outro. Eu fiz o processo do acesso, da conexão com os arcturianos, no outro dia eu estava me sentindo diferente, eu estava agindo diferente, eu estava pensando diferente, eu estava sentindo diferente. Mas é porque o meu processo já estava pronto para acontecer. Eu já tinha dado uma caminhadinha ali e tal. Né? Mas quando você está numa live como essa aqui já, sabe, estudando sobre mônadas e famílias de alma, eu tenho certeza que você já está num nível de consciência aí que dá para você dar um salto quântico. Tá? E agora, nesse momento, está vindo aí muitos processos de aceleração desse movimento ascensional, porque nessa nova energia existem várias tecnologias que estão chegando. Os arcturianos, por exemplo, eles vêm com tecnologias de cura inconsciente nesse momento agora. Você consegue fazer várias curas de limpeza sem precisar que elas passem pelo seu consciente. Sem precisar sentir aquilo de novo, sem precisar viver aquilo de novo, sem precisar passar por tudo isso de novo. Então, isso acelera muito o processo. Porque se eu posso fazer lá 10 ressignificações, ressignificar 50 crenças, 200, sei lá, contextos emocionais, sem eu nem sequer tomar consciência disso, isso é um acelerador quântico. Então, nessa nova energia, a gente tem que facilitar esse processo. A gente tem que acreditar que pode ser mais simples. Né? Muito interessante.
É, pode falar. Muito, muito interessante você trazer isso, dessa aceleração, porque particularmente eu estou participando de um movimento de ancoramento da energia da ordem solar. E a fala, né, trazida por essa ordem que é comandada por Metatron é a mesma coisa que você acabou Uhum, de falar, uhum, né? Do aceleramento, das limpezas, sim, das purificações, porque o que a gente tem a fazer daqui para frente é muito maior. E enquanto exato. estiver carregando esse peso, né, dessas memórias do passado, dessas experiências do passado, a gente não consegue avançar dentro Uhum, da uhum, própria velocidade que a Terra está pedindo, que a Terra está solicitando, sim, né? sim. Então, achei interessante trazer isso, porque é como se fossem caminhos diferentes A mesma propondo a mesma orientação. coisa Uhum, para que a gente possa avançar na velocidade que sim, está disponível para sim. todos nós, né? E é esse o movimento. Gente, nós trabalhadores da luz, tá? Nós trabalhadores da luz, a gente está no momento de fazer o nosso trabalho. Não dá mais para estar lidando com essas questões tão simples. Isso tem que ser ressignificado rápido. Daqui 3, 4 meses, grandes coisas vão acontecer que vão solicitar de muitos de nós. Muitos de nós. E vai começar a ser algo extraordinário. Então, gente, vocês precisam encontrar ferramentas para fazer isso o mais rápido possível. Tá? Porque o chamado está muito forte. Uhum. Está muito forte e vai aumentar cada dia mais. Né? Você, semente estelar que está aqui, você tá na hora de sair da Terra, brotar, florescer e fazer as coisas acontecerem, brilhar a estrela que você é. Porque a Terra tá pronta para nascer numa nova perspectiva. Né? Tem esse processo das sementes estelares, desses trabalhadores da luz, para fazer isso acontecer. Então, a gente está recebendo ferramentas de tudo quanto é lado, a torneira está aberta. Quem abrir o canal vai receber canalização, vai receber curso, vai receber mesa multidimensional, vai receber um monte de coisa, porque está vindo em peso. Por quê? Porque é tempo. E foi dito isso. Chegaria o tempo em que as coisas seriam aceleradas. Teria muito trabalho a ser feito. Né? E é o que está acontecendo. Então, esse processo de ressignificação de crença, limpeza emocional, limpeza kármica, esse processo espiritual, a gente precisa acreditar na simplicidade de resolver isso, porque precisa ser simples nesse momento. Pode ser mais leve, pode ser mais leve. Não é à toa que os 21 dias de Arcanjo Miguel está explodindo no mundo inteiro, não é à toa que a chama violeta de Saint Germain explodiu de novo no mundo inteiro, porque está sendo disponibilizado tudo com força total. Né? Os Uhum. arcturianos estão aí em peso, né? Estão trazendo um movimento atrás do outro, uma tecnologia atrás da outra. Pleiadianos também muito fortes nesse processo. Né? E a Tati está dizendo aí fazer o faxinão. É isso. É a última faxina. É a última varredinha lá naquela poeira para poder voar. É tirar os últimos sacos ali do balão ali para ir para o balão decolar. Né? Então, Graças a é chegado a Deus, hora. né? É chegado a hora. Já acabou. O sistema kármico já era. Vocês podem esquecer isso aí agora. Tá? O que você ainda tem de coisas que você acredita que tem aí, pode limpar porque acabou. Tá? Depois dessa aqui não tem mais. Então, quem quiser continuar na experiência tridimensional vai poder em outro momento, em outro lugar. É show. Mas para quem está no processo de ascensão, e todos que estão aqui já decidiram ascensionar, porque senão não iam estar ouvindo sobre isso, é um destino de vocês. É o destino de vocês. Tá? É um destino de vocês. Já está decretado. Vocês que estão aqui são os futuros mestres ascensos da Terra. Podem ter certeza disso. Então, vocês que estão nesse processo de ascensão, karma para vocês esquece. Tá? Acabou. Limpa o resto que ficou e chega. Né? E aí, processo emocional, já tem uma caçamba aí de ferramenta para você limpar. Os contratos que você fez, você decreta que você quer quebrar, já é hora de a gente quebrar esses contratos antigos. Acordos que foram feitos, é o momento de fazer outros contratos. Outros acordos com o amor, com a luz, com a federação, com a Confederação Galáctica, com o Comando Estelar da Luz. Né? É isso. Então, É isso é porque isso. essa nova terra, né, Matheus? Essa nova terra, ela não tem nenhuma conexão com o que a gente já viveu no passado.
É Essa novo. nova terra que a gente está criando e que a gente tem a incumbência, né, o compromisso de criar como trabalhadores da luz, sementes estelares, enfim, é uma nova terra que ela parte realmente do ponto zero para criar algo Uhum, totalmente uhum, novo. Por isso, todos nós estamos passando também por esse reset, né, pessoal, de chegar num ponto perfeito, zero, para que a gente possa começar a criar a nova saúde, a nova educação, a nova medicina, a nova perfeito, tecnologia, a nova espiritualidade, enfim, as novas empresas, as novas perfeito. organizações, a partir desse ponto zero, com um olhar para o Uhum, futuro, uhum. que é esse futuro da nova Terra. Então, enquanto não der esse reset no nosso sistema operacional aqui, pessoal, como é que a gente vai conseguir olhar para o novo, né? É isso. E na verdade, a gente vai nessa perspectiva, né, de vida atual, a gente está construindo novo, mas na verdade, a gente vai trazer de volta uma consciência que a gente já alcançou em outros níveis, né? Muitos de nós, sementes estelares, principalmente, a gente tem no nosso registro estelar ali já muitas vidas em 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 D. Então, a gente vai resgatar o processo, né, para trazer para a Terra um mundo que a gente conhece, da onde a gente veio, né? Que a gente viveu em outros planetas. Então, por isso que nós estamos aqui como sementes estelares, para trazer o nosso mundo para a Terra, né? Para trazer o nosso mundo, os arcturianos, pleiadianos, sirianos, andromedanos, nós vivemos essa 5D. Nós temos essa experiência galáctica e cósmica. E a gente vem aqui para oferecer esse serviço de construir essa civilização baseado nos nossos conhecimentos antigos. Então, nós, sementes estelares, estamos relembrando de como era a nossa vida em outros lugares, né? Retomando a nossa consciência para auxiliar os seres que estão há mais tempo aqui em Gaia ou que não tiveram tantas vidas em outros lugares ou que são nativos até alguns, mas para a gente trazer essa consciência. Porque tem seres até que têm uma origem cósmica muito profunda, mas eles ficaram muito tempo aqui na Terra. Então estão muito identificados com a tridimensionalidade, eles mergulharam Sim. muito profundo na dualidade. Então, mesmo que eles são também tão grandiosos quanto nós, né, eles viveram mais tempo aqui e ficaram mais enraizados nessa tridimensionalidade, nessa dualidade. Então, as sementes que chegam com pouca vida terrena, elas vêm com esse padrão já totalmente pentadimensional para construir essa civilização. E esse processo de ressignificação, ele automaticamente revela a 5D, né? Porque quando a gente limpa tudo aquilo que é tridimensional, a nossa realidade é pentadimensional. Então eu Uhum. limpei e pum, me tornei pentadimensional, né? Nem tem que fazer tantos downloads, acessos, porque é automático. Tirei aquilo que é tridimensional, eu já me torno um ser de quinta dimensão. Tá? Os amores, eu tenho um outro movimento agora para estar realizando. Eu não Sim. sei qual que está o nosso tempo de live agora, É isso, mas amigo. Na verdade, eu estava esperando você finalizar aí a sua fala para trazer eu exatamente senti, isso, né? eu senti. A gente concluiu aqui essa live de hoje, essa conversa de Perfeito. hoje, né? Todos os queridos que estão aqui conosco, saibam que o Mateus volta, né? Sempre uma vez por mês aqui para trazer mais da sua sabedoria, mais do seu conteúdo aqui dentro Perfeito. do Ser Mais Você, apoiando cada um de vocês também a ser mais quem você é. Essa é a nossa dinâmica aqui, essa é a nossa proposta. Bom, eu peço desculpas por não ter lido os comentários de vocês, gente, porque eu vou falar a real. Eu não quis mexer no celular aqui para não correr o risco de perder a live. Então, desculpem não Perfeito. ter lido os comentários de vocês, mas acho que o mais importante é a gente salvar, né, o conteúdo aqui para que todos nós possamos acessar Perfeito. mais dessa sabedoria que está disponível para todos nós mais vezes, né? Então, Matheus, É meu querido, isso. obrigada mais uma vez por estarmos juntos Gratidão. aqui, nesse espaço, né? Saiba que a casa é sempre sua. E um grande beijo para você, uma boa aula para você daqui a pouco. Gratidão, queridos. Concluindo só um minutinho, tá? Passando Uhum. aí um merchan.
tá? Eu estou com uma jornada agora chamada Metamorfose 5D, que é justamente esse caminho, né, ascensional, essa aceleração ascensional para aqueles que estão buscando fazer esse movimento, né? Nós vamos passar lá dentro da metamorfose pelo processo de limpeza e purificação, pela expansão ascensional e alinhamento da missão de alma e prosperidade. Serão 9 encontros, 63 dias com os arcturianos. Então é uma grande oportunidade para quem sentiu aí no seu coração esse movimento ascensional, para quem sentiu aí no seu coração de usar essa ferramenta para acelerar o seu processo, pode estar entrando em contato comigo e ter mais informações sobre, tá? A gente fica muito feliz de estar recebendo vocês. Tá bom? É Gratidão. isso. Um beijo e até a Não próxima. não percam a oportunidade, queridos, porque é um grande salto quântico mesmo, poder contar com esse apoio, com essa assistência, né? Foi super bem de falar, Matheus, foi super bem de falar. Então, querido, obrigada, uma boa aula para você, já já. Gratidão. A todos que estiveram conosco aqui também, a minha gratidão. Semana que vem continuamos com a sequência de lives, toda semana temos 3 convidados aqui, falando sobre cura na primeira semana, na segunda consciência, na terceira semana abundância e na quarta semana multidimensionalidade, onde o Matheus volta para conversar com todos nós. Queridos, queridas, não esqueçam de deixar sua curtida depois aqui na live, os seus comentários e compartilhar esse conteúdo com quem você achar que pode estar aberto, né? E que tem interesse nesse processo de expansão. Um grande beijo a todos vocês. Matheus, meu querido, Beijo. boa aula. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.